Ouvi a Justiça de hoje sobre a inauguração da Central de Flagrantes em Belo Horizonte em 24 de outubro. Participando do programa, a juíza Maria Luísa de Andrade Rangel Pires, coordenadora da Central de Flagrantes, e o defensor público de Minas Gerais, Bruno Miranda Bicalho de Almeida, da Defensoria Pública de Urgências Criminais. Quais são as dificuldades para uma prisão em flagrante, doutor Bruno? As dificuldades? As dificuldades para uma prisão em flagrante no campo policial é prender a pessoa que está cometendo o crime na hora que aquele crime efetivamente está sendo praticado. E a dificuldade para o Poder Judiciário é analisar se aquela prisão realmente deve ou não ser mantida e para nós da Defensoria Pública qualificar essa prisão em flagrante, ver se é caso de prisão em flagrante e tomar as medidas necessárias. Quais são os papéis do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, da OAB, das delegacias, lá na Central de Flagrantes? Rapidamente, o papel de cada um. Sim. Na verdade é o seguinte, a partir do momento que o flagrante dá entrada lá, a gente vai dar vista desse flagrante ao Ministério Público, que também recebe a comunicação dessa prisão, mas para que o Ministério Público possa se manifestar sobre a aplicação de alguma medida, sobre a questão da preventiva ou da liberdade provisória, e aí deixando claro que o juiz não fica vinculado a esse parecer, o juiz decide conforme a convicção dele, mas aí a gente efetivamente, e foi conversado inclusive isso, se a Defensoria, nessa reunião foi conversado, se a Defensoria queria ter acesso a esse flagrante para se manifestar antes, mas a Defensoria optou por se manifestar depois, e a gente então delibera se naquelas condições o preso deve ser mantido preso ou se o preso pode ganhar liberdade. Doutor Bruno, as regras da prisão no Brasil estão especificadas na Lei 12.403, né, de 2011, não é isso? Na verdade, a Lei 12.413, ela inseriu no 403, Código... 403, ela inseriu no Código de Processo Penal algumas alterações da medida de prisão que já existia, de prisão, medidas cautelares e... Mas é uma lei recente que tem só um ano de vigência, né? Em que ela inova em relação ao que era? Antigamente, a pessoa ficava presa pelo flagrante. Esse flagrante ele se perpetuava no tempo e poderia chegar até a sentença condenatória ou absolutória dessa pessoa. Como a doutrina, a jurisprudência evoluiu nesse sentido de que a prisão ela tem que ter um motivo, e esse motivo são os requisitos de prisão preventiva, passou-se a entender que não é possível mais se manter uma prisão pelo flagrante. A prisão, hoje em dia, ela foi presa em flagrante. Há motivos para a prisão preventiva? Se há, essa pessoa permanecerá presa. Não há motivos para a prisão preventiva. Ela será colocada em liberdade e, eventualmente, aplicada outras medidas cautelares. Entre elas, o monitoramento eletrônico, que está sendo muito falado aí. E doutora Maria Luísa, significa então que o juiz está liberando mais em vez de prender? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o que acontece? Essa lei ela alterou o Código de Processo Penal, que é de 1941. Naquela época, a prisão era regra, a liberdade era exceção. Com o caminhar dos tempos, essa situação foi sendo modificada. O Código de Processo Penal foi passando por várias leis foram alterando esse código e o encaminhamento disso em relação à questão da prisão e da liberdade foi mostrando o entendimento de que a prisão é exceção e a liberdade é a regra. E essa lei agora, a 12.403, do ano passado, consolidou isso de uma forma mais clara. Deixou claro que liberdade é regra, prisão é exceção. Mas a criação da Central de Flagrantes, nada disso importa em dizer que mais pessoas serão soltas. A liberdade vai continuar sendo concedida a quem preencheu os requisitos para ter essa liberdade e a prisão vai continuar sendo decretada naqueles casos em que ela realmente se fizer necessária, atendidos os requisitos dessa lei. Uma facilidade que a Defensoria, a gente está percebendo que a gente vai encontrar com a Central de Flagrantes, é que a maioria das prisões que são feitas nas varas de inquérito policial são crimes contra o patrimônio. Normalmente praticados por pessoas muito pobres, que são o público-alvo da Defensoria. Essa pessoa chegando, e sendo o caso até do defensor conversar com ela lá, se ela estiver na carceragem da
da central de flagrantes, nós vamos poder visualizar a real situação econômica dessa pessoa, se ela realmente, se for considerada uma fiança, se essa pessoa vai ter, provavelmente ela não vai ter condições de pagar essa fiança. Eu vou levar isso até o juiz, explicar para ele, essa pessoa não tem condição, elas são pobres, doutora Maria Luísa, têm condições de pagar essa fiança. Estamos chegando ao final do programa, as considerações finais da senhora. Bom, eu queria aqui dizer o seguinte, eu acho que o importante da central, o que a central vai trazer de inovação, eu diria com um exemplo concreto. Quando a gente lida com situações envolvendo viciados em droga, quando a gente lida com situações de prisão envolvendo, por exemplo, moradores de rua, nós, juízes, acredito que a Defensoria Pública da mesma forma, a dificuldade que a gente tem é porque a gente está lidando com papel. A gente tem papel ali, eu tenho o histórico de que eu estou diante de um morador de rua que não tem documento, que não tem como ser identificado. Eu tenho um papel que me mostra que aquela pessoa é viciada, o histórico de vida dela conta isso, mas eu não tenho o que fazer com essa situação. Eu sei que o crime que ele cometeu é pequeno, mas eu não tenho como devolvê-lo para a rua. E eu penso que essa estrutura que a central vai dar vai me permitir fazer isso de forma mais tranquila. Rapidamente, as considerações finais do senhor. Eu acho que a central de flagrantes vai ser um marco aqui em Belo Horizonte. Eu, particularmente, a minha visão pessoal, eu acho que vai ser muito produtivo. Estou muito entusiasmado com ela. Acho que a gente vai poder qualificar mais ou a liberdade ou a prisão, nos casos que seja caso de prisão. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.